Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai os passarinhos, não guardam comida pra amanhã, mas o nosso Pai Celestial nos dá. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai no campo os lírios, não fazem roupas pra vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Sim, de nós Deus tem cuidado. Jesus assim falou, que o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado de nós. Em seu grande amor, tem cuidado de nós. Bom dia, querida igreja, que confortante para nós na manhã desse dia cantarmos esta canção quando diz que Deus tem cuidado de cada um de nós. A misericórdia do Senhor se renovou nesta manhã na tua vida e por isso estamos aqui, por isso estamos na casa do Senhor neste dia para louvarmos a esse Deus maravilhoso. E nós vamos ler na Escritura, na Palavra de Deus, exatamente o que esta canção fala, aquilo que inspirou o poeta um dia a escrever essa linda canção. É lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7. Vou ler na versão corrigida, talvez aqui no Data Show esteja na NVI. Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Fiz questão de ler na versão corrigida, porque nesta versão a gente encontra 3 verbos diferentes, em três tempos diferentes. Nós temos um imperativo, um gerúndio e um presente nestes 2 versículos. O imperativo é uma recomendação, é uma ordem. E a recomendação aqui do apóstolo Pedro é para que nós nos humilhemos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos. O gerúndio, lançando, indica uma ação contínua, continuamente. Aquele que aceita esta recomendação de humilhar-se debaixo da potente mão de Deus, ele entende perfeitamente e confia no Senhor ao ponto de lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele sabe que o Deus que ele confia tem, e aí um verbo no presente,
Deus tem cuidado de vós. Deus já tem cuidado de cada um de nós. Basta então humilharmos. A questão chave desses 2 versículos é humilharmos. E aí nós precisamos agir, nós precisamos confiar. Nós precisamos fazer uma ginástica de tal forma que o nosso ego caiba dentro da mão do Senhor, debaixo da mão do Senhor. Quando conseguirmos isso, moldar o nosso ego, aquilo que nós achamos que somos e que temos toda a capacidade do mundo para resolver inclusive as nossas ansiedades. Quando nós entendemos que nós precisamos nos humilhar, para que caibamos dentro da mão do Senhor, todo o nosso ego, ali vamos experimentar, confiar no Senhor, lançar no Senhor toda a nossa ansiedade e desfrutar do cuidado do Senhor. Amém, queridos? Então, humilhem-se, assim como Pedro nos indica, debaixo da potente mão de Deus, e lance sobre ele toda a vossa ansiedade. E creia, ele tem cuidado de você. Vamos cantar isso, vamos nos colocar em pé. Lança sobre ele tua ansiedade, pois da tua vida, irmão, e do teu coração, Deus cuida de verdade. Lança sobre ele tua ansiedade, pois de tua vida, irmão, e do teu coração, Deus cuida de verdade. Lança sobre ele tua preocupação. Oh, não temas, descansa, é o Senhor quem garante, glorifica então. Circunstâncias da vida não podem te afastar do Senhor, pois quando te afastas, da tua boca foge o louvor. Ao volta a sorrir, os teus problemas confiarás a Jesus, pois enquanto dormes, Deus faz questão de tudo suprir. Lança sobre ele tua ansiedade, pois de tua vida, irmão, e do teu coração, Deus cuida de verdade. Lança sobre ele tua preocupação. Oh, não temas, descansa, é o Senhor quem garante, glorifica então. Circunstâncias da vida não podem te afastar do Senhor, pois quando te afastas, da tua boca foge o louvor. Ao volta a sorrir, os teus problemas confiarás a Jesus, pois enquanto dormes, Deus faz questão de tudo suprir. Lança sobre ele tua ansiedade, pois de tua vida, irmão, e do teu coração, Deus cuida de verdade. Lança sobre ele tua preocupação. Oh, não temas, descansa, é o Senhor quem garante, glorifica então. Não cai uma folha da árvore sem intervenção. Deus quer te ensinar, na prova o seu nome adorar. Lança sobre ele tua ansiedade, pois de tua vida, irmão, e do teu coração, Deus cuida de verdade. Lança sobre ele tua preocupação. Oh, não temas, descansa, é o Senhor quem garante, glorifica ele.
Oh, não temas, descansa, é o Senhor quem garante, glorifica então. Deus, nós te agradecemos porque confiamos no Senhor e sabemos que de fato não cai uma folha sem a tua permissão, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor sabe o número de fios de cabelo que temos na cabeça. Como então não descansarmos no Senhor? Como então não lançarmos sobre Ti a nossa ansiedade e crermos que o Senhor tem cuidado de nós? Nós queremos esta manhã, ó Pai, assim como nós chegamos aqui, ó Deus, com todas as ansiedades que nós trouxemos para cá, nós queremos lançar diante do Senhor, nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor cuida de nós, confiando no Senhor. Nós confiamos em Ti e queremos declarar isso. Abençoe a vida de cada um, Senhor, para que as preocupações do dia a dia, ó Pai, não nos afaste do louvor, não nos afaste de glorificar o Senhor, mas que as preocupações do dia a dia, elas sejam depositadas nas Tuas mãos, ó Pai. Fica conosco enquanto louvamos e Te adoramos na manhã desse dia. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Confio em Deus, salvo sou, eu nunca me abalarei. Ouço sua voz em meu ser, perdido não me encontrarei. Descanso no lugar da tua habitação, lugar de paz. Vamos adorar ao Senhor. Confio em Deus, salvo sou, eu nunca me abalarei. Ouço sua voz em meu ser, perdido não me encontrarei. Descanso no lugar da sua habitação, lugar de paz. Confio em Deus, meu Pai, tenho esperança em fim. Mais doce que o mel é o teu amor por mim. Justo é o Senhor Jesus, meu Redentor e luz, me rendo aos teus pés, pois tenho em ti a riqueza maior, em cumprir teu querer, tenho o meu prazer, se tenho a ti o que mais almejar, venha a mim, Salvador, meu viver transformar. Confio em Deus, salvo sou, eu nunca me abalarei. Ouço sua voz em meu ser, perdido não me encontrarei. Descanso no lugar da sua habitação, lugar de paz. Confio em Deus, meu Pai, tenho esperança em fim. Mais doce que o mel é o teu amor por mim. Justo é o Senhor Jesus, meu Redentor e luz, me rendo aos teus pés, pois tenho em ti a riqueza maior, em cumprir teu querer, tenho o meu prazer, se tenho a ti o que mais almejar, venha a mim, Salvador, meu viver transformar.
vezes as circunstâncias da vida nos tiram a paz e não nos deixa louvar ao Senhor. Não nos deixa engrandecer ao Senhor, porque toma o lugar da adoração. Aquele lugar do louvor, da adoração, ele é preenchido pela preocupação. Muitas vezes por circunstâncias pequenas. Mas essa canção é bastante antiga. Tenho certeza que você conhece. E ela diz assim, que esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo a meu Senhor. E no coro diz assim, não olho as circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vistas, por isso eu sou alegre. Vamos cantar esta canção, confiando nisso, que o Senhor, em qualquer circunstância, Ele cuida de nós. Eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, olho seu amor, não me guio por vistas. Alegre sou, não olho as circunstâncias, olho seu amor, não me guio por vistas. Alegre sou, este esforço que eu sinto em minha alma, não é porque olho ao meu redor. Este gozo que eu sinto em minha alma, porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, olho seu amor, não me guio por vistas. Alegre sou, não olho as circunstâncias, olho seu amor, não me guio por vistas. Alegre sou, ainda que os montes não floresçam e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem a mar, ou que a terra trema, tem de confiar. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor, não me guie por vistas. Intercessão, você que tem buscado ao Senhor, coloque-se diante dele agora em oração, coloque-se diante do Senhor confiando de fato em Deus. Ele pode todas as coisas, até cuidar de você. Humilhai-vos depois debaixo da potente mão de Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Senhor, nós agradecemos a Ti por esta manhã que o Senhor nos preparou, esse dia que o Senhor preparou para cada um de nós estarmos aqui na Tua casa. Obrigado por esse tempo de louvor, de adoração, ó Pai, ao Teu nome.
Queremos neste instante, ó Pai, interceder, ó Deus, Senhor, ó Pai, por cada um dos irmãos que estão aqui, ó Deus, daqueles que estão nos assistindo, ó Pai, pela internet, por cada um que tem seu pedido aqui no jarro de oração, ó Pai, que o Senhor conhece. Ó Deus, age com a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai, age com a Tua graça e com o Teu poder. Ó Pai, cuida do nosso coração, das nossas ansiedades, das nossas preocupações. O Senhor tem cuidado de nós cremos nisso. Que nós possamos nos humilhar debaixo da Tua mão poderosa, nos entregarmos ao Senhor, descansarmos do Senhor e saber, ó Pai, que o Senhor nos conduz por veredas perfeitas, por caminhos de paz, por caminhos de alegria, ainda que as circunstâncias do nosso dia a dia, elas possam dizer que não. Mas nós confiamos em Ti e por isso nós entregamos, lançamos todas as nossas ansiedades sobre Ti e Te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. A ansiedade é uma droga, uma das piores que existem. Foi por essa razão que Jesus dedicou tanta atenção a ela. A ansiedade essencial é fruto da desconfiança básica de todo homem. O que se crê é que ele, o homem, é o responsável pela sua própria vida e saúde, enquanto é ameaçado de todos os lados, pela competição horizontal, como também pelo sentimento de abandono em relação a Deus. Daqui nascem todos os males. Então, entra em campo o time da ansiedade, com todos os seus infindos craques de angústias e surtos de insegurança e carência, e paradoxalmente, tomado de ambição e desejos fantasiosos de segurança e poder. A ansiedade gera neurose, assim como também produz uma mente paranoica. A pessoa cai do responsabilismo neurótico, ou então entra no estado de desconfiança essencial, paranoia, amedrontado em relação ao que possui, e o que pode lhe ser tirado, tanto por homens como por doenças ou pragas invisíveis. Ora, essas coisas nascem da ansiedade, assim como a retroalimentam. Então a ansiedade neurótico-paranoica gera a síndrome do pânico, a hipocondria, a depressão e os surtos de perseguição ou de angústia e medo de morrer. Na base de quase todas as enfermidades da mente está a desconfiança essencial. Ora, a desconfiança essencial é a primeira filha da ansiedade, do mesmo modo em que é sua mãe. Sim, pois o ansioso cai na desconfiança essencial, e a insegurança essencial é o que gera a ansiedade, é o ciclo da morte. A cura para esse mal é a fé. Por isso Jesus apenas mandou confiar no amor do Pai, e mostrou como é idiota pensar diferente. Afinal, pergunta ele, quem pode o quê? E mais do que confiar, Jesus disse que a cura total dessa ansiedade essencial vem de se buscar em primeiro lugar o reino de Deus em nós. O reino de Deus em nós. O reino de Deus em nós é construído do material da confiança que o coração possua quanto ao amor de Deus por nós. O reino cresce com amor. Ele só se dilata em nós pelo amor e pela confiança no amor de Deus. Quem crê que é amado pelo amado, esse anda sem ansiedade. Ora, isso muda até mesmo a configuração de nosso cérebro, de suas produções químicas. Muda tudo. Você quer? Jesus diria, vem e vê. Afinal, esse cardápio não é para ser conhecido, é para ser comido como vida, pela fé. Bom dia, queridos. Graça e paz no Senhor Jesus. Continuamos aqui conhecendo e enfrentando os nossos gigantes. Eu espero sinceramente que essa semana passada tenha sido uma semana de decisões e uma semana de boas oportunidades para o sim, sim e o não, não. Mas hoje há um outro gigante para conhecermos e falarmos um pouco sobre ele, à luz da palavra de Deus, que é o gigante da ansiedade.
E a ansiedade eu atribuo a seguinte definição inicial. A ansiedade, ela é um esforço perdido. Um esforço demandado desnecessariamente. A ansiedade é um esforço perdido. Para isso, para falarmos um pouco sobre isso nesta manhã, eu convido sua atenção para a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Existem 3 textos na Bíblia que falam objetiva e assertivamente sobre a ansiedade. O primeiro é este que o Milton leu no início do culto. O segundo é esse que leremos agora. E o terceiro leremos durante a mensagem. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34, Jesus ensina nesse texto como devemos lidar com a ansiedade. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos por um instante, coloque a sua vida na presença do Pai. Desde o momento que você entrou aqui nesta manhã e ouviu aquele primeiro texto, humilhai-vos, lançando. Quais foram as ansiedades que mais se tornaram claras e lembradas por você? Enquanto cantávamos essas canções, quais as circunstâncias da tua vida que vieram à mente, que muitas vezes têm se tornado maior até mesmo que o próprio Deus? E isso tem feito de você alguém ansioso, ansiosa. É hora de apresentarmos tudo isso ao Senhor. É hora de descansarmos tudo isso nas mãos dEle. Porque Ele tem cuidado de nós. Peça isso ao Senhor. Confesse diante dEle que sozinho você não consegue. Porque Ele está aqui nesta manhã para nos ajudar. Para nos dizer, vem e vê. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, bendito e glorificado seja o nome do Senhor, pela presença tão maravilhosa do Senhor aqui entre nós esta manhã, Pai. Muito obrigado pela Tua presença, ó Deus, nas nossas vidas, mas ao mesmo tempo nos perdoe, Pai, porque mesmo a Tua presença sendo tão intensa no nosso coração, ainda assim nós somos tão falhos em temer, tão ansiosos. Trata, Pai, o nosso coração nesta manhã, Jesus. Cuida de nós, ó Deus, para que as nossas ansiedades todas sejam deixadas diante do Teu altar. E sejamos homens e mulheres mais confiantes, mais conscientes, mais consagrados, mais descansados, ó Deus, na presença do Senhor, que é aquele que cuida de tudo, que cuida tudo por nós. Ó Deus querido, acalma corações ansiosos aqui nesta manhã. Nós pedimos isto, ó Pai, no nome santo e bendito do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, a ansiedade tem tanto a ver com todos nós, que durante essa semana, quando nós comunicamos à igreja que um dos gigantes seria a ansiedade,
durante essa semana eu ouvi algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, uma irmã relatou que ela tinha um compromisso para um dia, e ela estava tão ansiosa por aquele compromisso que ela apareceu um pouco antes do horário. 24 horas antes do horário. Ela chegou lá um dia antes do horário, porque estava tão ansiosa, tão desejosa de cumprir o compromisso, que com um dia de antecedência já estava lá. Outra irmã disse que foi buscar a filha na escola e quis adiantar um pouco, ir um pouco antes, e ela foi com 1 hora de antecedência. E ficou lá na porta da escola esperando a filha. Como se aquela 1 hora pudesse antecipar o toque da campainha. Outras pessoas disseram assim, pastor, domingo você vai falar sobre ansiedade, né? Falei, vou. Estou tão ansiosa. E não sei se casualmente, mas 3 irmãs. 3 irmãs. Nenhum irmão me disse nada. Mas eu sou um pouco ansioso também, então imagino que os homens também o sejam. Mesmo porque, gente, estima-se que, escutem isso, estima-se que 1 em cada 3 brasileiros sofra por causa de ansiedade. Estima-se que 4 entre 10 pessoas gastam 2 horas do seu dia com preocupações. Pelo menos 2 horas por dia, pessoas que gastam com preocupações, com ansiedades, com coisas futuras. Mas vocês sabem que eu gosto de fazer a pesquisa aqui no domingo de manhã, né? Você me ajuda levantando o seu braço. Primeira pergunta da nossa pesquisa é: você se considera alguém ansioso? Sim? Você se considera alguém ansioso? Ok, quase 102% dos presentes. Segunda pergunta, quem é mais ansioso, o homem ou a mulher? Quem acha que é o homem, levanta a mão. Vamos para a próxima pergunta. Há alguém aqui entre nós que não se sente ansioso? Eu não sou ansioso. Pode ter alguém. Ok. Irmãos tranquilos. Conhece alguém ansioso? Alguém que conhece alguém ansioso? Se viu no espelho hoje, né? Escovou o dente de manhã. Muito bem. Todos nós, queridos, todos nós, mesmo os que levantaram a mão, não se considerando pessoas ansiosas, todos nós lidamos com algum nível de ansiedade. Alguns com um nível maior, mais intenso de ansiedade. Outros com um nível menor de intensidade quando o assunto é ansiedade. Mas nós não podemos deixar de levar em consideração que a ansiedade muitas vezes nos expõe. A ansiedade nos leva muitas vezes a prejuízos muito grandes por tomarmos atitudes fora do tempo e por falarmos coisas fora do tempo. Eu diria que esses 2 são os maiores prejuízos que a ansiedade causa para a gente. De tão ansiosos que estamos, fazemos alguma coisa fora do tempo, evidentemente antes do tempo, precocemente, ou então falamos alguma coisa fora do tempo. E já que a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu, então isso significa de alguma forma desordem. E essa desordem faz mal para a gente. Essa desordem traz muitos prejuízos para a gente. Para que a gente entenda exatamente o que nós estamos falando aqui, para equalizar conceitos, eu diria para vocês que a ansiedade é uma comoção aflitiva do espírito, que receia que alguma coisa aconteça ou não. A ansiedade, em outras palavras, é o sofrimento de quem espera. No entanto, vale a pena levar em consideração que nem tudo aquilo que a gente espera de ruim realmente acontece. Por isso que a ansiedade é o esforço perdido. Inclusive, alguns especialistas chegam a afirmar que 70% das coisas que nós tememos, 70% das coisas que nós tememos, jamais acontecerão. A ansiedade é uma característica biológica que antecede momentos de perigos reais ou imaginários. E esse é o grande problema. Porque em 70% das vezes ele é
imaginária. Você já viveu alguma situação assim que você esperava que o desfecho de algo seria trágico? Você precisa falar com o seu marido a respeito de algum assunto, mas não é possível, ele não vai entender, ele vai ficar muito bravo, ele vai ficar muito desgastado. Você precisa contar para o seu patrão que você vai trabalhar numa outra instituição, numa outra empresa, e você passa 3, 4 dias sem dormir, sem se alimentar bem, fica mal. Precisa terminar um namoro ou começar um namoro, fica aquela ansiedade, como é que vai ser esse negócio? Aquele frio na barriga, aquelas dores no corpo. E aí cada um sente de um jeito, alguns sentem dores na cabeça, outros no estômago, outros nas costas, e aquilo vai tomando conta da gente. E aí nós chegamos para conversar com o marido, chegamos para conversar com o patrão, chegamos para conversar com o namorado, com os filhos, seja lá com quem for, e nós descobrimos que toda aquela preocupação que nós tínhamos, toda aquela ansiedade que quase nos revirou, tudo aquilo foi esforço perdido. Não foi tão ruim, não foi tão trágico quanto nós esperávamos. E aí, queridos, já que nós vivemos dias de economia e racionamento, lutando contra essa cultura do desperdício, fala-se em economia de energia elétrica, fala-se em economia de água, principalmente nesses últimos anos, fala-se da economia de combustíveis em geral. Por quê? Porque senão nós vamos desperdiçar aquilo que um dia poderá nos fazer falta. Então o mesmo princípio da economia, sem dúvida alguma, pode ser aplicado à ansiedade. Nós temos uma certa concentração de esforço dentro de nós. É aquilo que eu ilustrei aqui o ano passado falando sobre um tanque. Todos nós temos um tanque de energia, de esforço. E nós precisamos desse tanque para cuidar dos nossos filhos. Nós precisamos desse tanque para trabalhar. Nós precisamos desse tanque para servir. Nós precisamos desse tanque para uma série de coisas. Já que a ansiedade é o esforço desperdiçado, isso significa que quanto mais ansiosos ficamos, mais esse tanque do esforço, da energia, ele vai se esvaziando até o momento que ele vai acabar. E aí, sabem o que vai acontecer? A energia que eu precisava para cuidar dos meus filhos, eu gastei com ansiedade com aquilo que eu não precisava. A energia que eu precisava para gastar com a manutenção do meu casamento, eu não tenho porque eu gastei com as minhas ansiedades. A energia que eu precisava para trabalhar amanhã de manhã, eu não tenho porque eu perdi o meu esforço com a ansiedade. A energia que eu deveria ter para servir a Deus, para servir a igreja, para servir o reino, eu não tenho, porque a vazão do meu tanque de ansiedade é tão grande que o meu esforço todo vai embora. Porque a ansiedade seguramente é um esforço perdido. Quais são as causas da ansiedade? Quais são para você as causas da ansiedade? Há uma universidade na Inglaterra que resolveu levantar algumas causas. As principais, por ordem de importância e por ordem de aparecimento na pesquisa. Algumas dessas causas afetam você? Algumas dessas causas têm sido razão para a sua ansiedade? O nascimento do primeiro filho, por exemplo. O primeiro dia de trabalho numa empresa, um novo desafio. O casamento tem sido para você um motivo de ansiedade. Passar por uma cirurgia, por mais simples e elementar que ela seja, isso pode causar um certo desgaste. Recentemente, alguns irmãos sabem, eu retirei um cisto aqui da parte frontal da minha cabeça. E era um procedimento bem simples. Uma anestesia de dentista para tirar. E eu fui e falei, Cris, vamos comigo, vai que eu não posso voltar dirigindo. E a Cris foi. Chegamos lá, ela estava sentada na sala de espera, o médico entrou e falou assim, quem que está ali na recepção? Eu falei, minha esposa e meu filho. Eu falei, vai que você precisa de UTI, né? Eu falei, que nada, doutor, eu acompanhei ela no parto, nada mais justo que ela me acompanhar aqui. Não é verdade? Então, às vezes, uma simples cirurgia, o fato de ir ao dentista, por exemplo, coisa simples, pode deixar a gente ansioso. Outra coisa, comprar uma casa, quanto isso desgasta, quanto isso deixa a gente ansioso. Ser demitido,
como isso tira a gente do prumo, sair da casa dos pais, uma decisão que mexe com esse sentimento, com essa sensação de ansiedade em todo mundo. Essas são algumas causas apontadas e talvez sejam as suas causas também. E é importante você identificar as causas, por quê? Porque é onde você precisa fechar a torneira da vazão, para o seu esforço não ir embora. Aí essa mesma pesquisa apontou também algumas principais preocupações, que deixam algumas pessoas ansiosas. Vejam se alguma delas encaixa com o seu momento e com as suas ansiedades. A primeira delas aparece ali porque é na Inglaterra. No Brasil a gente não tem esse problema, que é uma questão econômica. Pagar contas, problemas no trabalho, problemas relacionais no trabalho, cuidar dos filhos e tarefas domésticas, duas fontes intensas de preocupação e de ansiedade em geral. Cuidar da aparência, olha que interessante, gente. Cuidar da aparência tem sido um motivo de ansiedade para muitas pessoas. Era para ser o contrário, né? Cumprir horários, cumprir metas. Tem muitas pessoas trabalhando sob metas, completamente sufocados pelas metas. E por fim, olha só, a preocupação em separar um tempo para lazer, um tempo para descanso, um tempo simplesmente para descansar. Como eu dizia para vocês, nós temos 3 textos na Bíblia muito importantes sobre a ansiedade. O primeiro deles é 1 Pedro, o segundo deles é Mateus capítulo 6, esse texto que lemos aqui. Mateus capítulo 6 é uma pequenina parte do Sermão do Monte que Jesus proferiu aos seus discípulos e a uma multidão que estava ouvindo atentamente seus ensinos. Se você observar no Evangelho de Mateus, você vai descobrir que o Sermão do Monte começa no início do capítulo 5 e termina no final do capítulo 7, versículo 29. E trata basicamente de alguns assuntos bem importantes, como por exemplo, promessas de Deus, baseado nas bem-aventuranças, os desafios do discipulado, ser sal da terra e luz do mundo, a ética em relação ao homicídio, juramento, vingança, adultério, e termina falando sobre os valores do reino, oração, jejum, oferta e tudo mais. O interessante do Sermão do Monte é que Jesus está ensinando ali a teoria do reino. Jesus está discursando a respeito do reino. Mas se você observar logo no capítulo 8, terminado o Sermão do Monte, Jesus sai para a prática do reino. Porque o Sermão do Monte é um sermão extremamente prático e que não pode ficar limitado à teoria. E aí no capítulo 6 nós encontramos aquilo que os comentaristas chamam de o coração do Sermão do Monte. E sabem qual é o coração do Sermão do Monte? As palavras de Jesus sobre a ansiedade. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6 que a ansiedade desagrada a Deus. Porque a ansiedade nada mais é do que uma forma de demonstrarmos a nossa insegurança no relacionamento com Ele e a nossa falta de confiança absoluta no cuidado que Ele tem por nós. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6 que a ansiedade desagrada a Deus, porque a ansiedade, na verdade, tira a nossa máscara, né? A ansiedade, na verdade, nos desnuda diante do fato de que nós não confiamos em Deus da maneira como devemos confiar. Então, embora a ansiedade seja uma enfermidade comprovada, catalogada, tratável e tudo mais, nós não podemos reduzir a importância dela dizendo a ansiedade é um problema pós-moderno, a ansiedade é um problema dos nossos tempos. Se fosse, Jesus não teria falado sobre ansiedade no Sermão do Monte há praticamente 2000 anos atrás. Segundo, que se nós tratarmos a ansiedade apenas como doença, nós vamos em busca de um tratamento, tomamos um remédio, podemos melhorar, tratar. Só que tem um problema. Se a ansiedade desagrada a Deus, significa dizer que a ansiedade em alguma instância é também pecado. Por quê? Porque tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que é contrário à lei de Deus, tudo aquilo que demonstra falta de confiança em Deus, a Bíblia descreve isso como pecado. Então, se eu sou alguém ansioso, se eu vivo dominado pela ansiedade, eu preciso entender 2 coisas. Primeiro, que existe tratamento para que isso seja melhor administrado na minha vida e no meu coração. Mas eu preciso entender também que dia após dia eu devo me prostrar diante do altar de Deus e dizer, Senhor, me perdoe, porque eu fiz igualzinho os discípulos lá no barco no dia da tempestade. Eu poderia ter confiado mais. Eu poderia ter dependido mais. Eu poderia ter esperado mais. Mas a minha ansiedade não permitiu que isso acontecesse.
Irmãos, ouçam com bastante atenção o que eu vou dizer. A ansiedade sequestra a nossa presença dos lugares onde estamos. A ansiedade sequestra a nossa presença do lugar onde nós realmente estamos. Ou seja, nós estamos aqui no templo, mas já estamos pensando na aula. Então você não está aqui, você já está na aula. E aí você está na aula, você está pensando no almoço. Onde é que eu vou almoçar? Esqueci de tirar frango da geladeira. Será que deu um para... Aí você está almoçando, está pensando na sobremesa. O que será que vem depois? E aí você está ali ainda com a família, curtindo a sobremesa, já está pensando no descanso. Será que vai dar tempo de eu descansar? E aí você vai para algum lugar, mas você está sempre em outro, porque a ansiedade sequestra-nos do lugar onde nós estamos. Pode ser que muita gente está sentado aqui agora, mas só o seu corpo. Porque a ansiedade já está levando ele para outros lugares. Está levando você para outros lugares. Porque a ansiedade tem essa capacidade de nos fazer viver um tempo que ainda não existe. Por isso que Jesus diz no versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado era uma unidade de medida que eles usavam na época, mais ou menos desse tamanho aqui, ó, entre o meu cotovelo e a ponta do meu dedo médio. Um côvado é isso aqui, ó. O que isso quer dizer? Quem de nós, por ansioso que esteja, pode acrescentar alguma medida à estatura, ao tempo da sua vida? Ninguém. Por isso que a ansiedade é o esforço perdido. E por isso que eu preciso viver o tempo que se chama hoje. Porque o ontem já não existe mais também. O amanhã ainda não chegou. O tempo que Deus me chamou para viver é o tempo que se chama hoje. Só que se eu ficar vivendo aqui como se eu estivesse a colar, eu estou desperdiçando o meu esforço. E a ansiedade está me sequestrando. E sabe por que isso é ruim, gente? Porque a ansiedade nos sequestra não apenas de um lugar. Se fosse apenas de um lugar, tudo bem. A ansiedade nos sequestra também de pessoas. É aquilo que no filme Clique é chamado de piloto automático. É por isso que você tem a sensação, às vezes, que está conversando com a sua esposa, mas parece que ela não está ali. É por isso que a impressão que você tem, às vezes, está conversando com os seus filhos, mas o olhar deles não está ali. Porque a ansiedade nos sequestra não apenas de lugares. Isso já seria danoso. A ansiedade nos sequestra de relacionamentos. E isso é fatal. Então, olhando para Mateus capítulo 6, como é que Jesus ensina a gente a lidar com esse mal chamado ansiedade? Quero dar algumas dicas que eu creio que Jesus nos dá em Mateus 6 para a gente lidar com isso. Primeira delas, dê valor àquilo que realmente merece. Tem muitas pessoas vivendo uma crise de ansiedade tão intensa, simplesmente porque eles perderam a capacidade de dar valor àquilo que realmente é importante. E dar valor às coisas, gente, é algo fundamental. Vocês perceberam que o versículo 25 que nós começamos a ler, começa com a seguinte expressão, por isso. Se começa com por isso, significa que Jesus está se referindo a algo que está escrito antes. E o que é que está escrito antes? No versículo 24. Jesus está dizendo que nós não podemos ter dois senhores. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos a riqueza. Porque nós não podemos amar a um, porque amando a um, desprezaremos o outro. E amando o outro, desprezaremos o um. Então Jesus está dizendo que aquilo que tem valor não é aquilo que é humano, não é aquilo que é material, não é aquilo que é palpável, concreto. Jesus está redefinindo o valor no coração dos discípulos e da multidão. Tanto que ele pergunta, ora, o que é mais importante, a vida ou o alimento? Por acaso o alimento é mais importante do que a vida? Jesus está perguntando o que é mais importante, o corpo ou a roupa que você coloca sobre o corpo? O que é mais importante, a vida humana ou as aves dos céus? Dar valor errado às coisas,
ou dar valor às coisas erradas, é uma fonte tremenda de ansiedade. Porque quando eu dou valor ao alimento em detrimento à vida, quando eu dou valor à veste em detrimento ao corpo, quando eu dou valor às aves dos céus em detrimento à vida humana, quando eu dou valor a coisas em detrimento a pessoas, eu estou dando um valor para aquilo que é errado. E isso vai gerar no meu coração uma ansiedade profunda. Porque Jesus toca nas nossas necessidades básicas. Jesus toca nas duas necessidades mais básicas do ser humano, que é a necessidade de comer e a necessidade de se vestir. Vocês estão preocupados em ficar juntando comida para o dia de amanhã? Observem as aves dos céus. Elas não trabalham, não fiam. No entanto, em nenhum momento lhes falta o alimento. Vocês estão preocupados com as roupas? Vocês estão preocupados com a etiqueta? Vocês estão preocupados com a grife? Vocês estão preocupados com isso? Pois então olhem os lírios do campo. Porque não são eles que vestem a si mesmos. Mas eu posso afirmar para vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então dê valor àquilo que é correto. Dê valor àquilo que é certo, para que isso não te esgote, para que isso não leve você a uma condição de ansiedade que venha destruir você. Tem muitas pessoas dando valor tremendo ao trabalho e valor zero para a família. Dá valor a todas as crianças da rua, mas não dá valor para os seus próprios filhos. Dá valor para todo o movimento religioso que acontece no Brasil, menos para o que está acontecendo aqui na sua própria igreja. Dá valor para as coisas mais diferentes que possam acontecer aí durante a semana, mas se esquecem de voltar para aquilo que é o mais importante. Isso faz de nós homens e mulheres ansiosos. Consequentemente, doentes. Consequentemente, em pecado. Então, dê valor àquilo que realmente importa. Jesus começa ensinando isso. Segunda dica de Jesus para a gente nesse texto é a seguinte: aprenda a viver com satisfação. O que significa aprender a viver com satisfação? Significa dizer que nós não devemos viver inquietos. Não devemos viver murmurantes por aquilo que nós não temos, mas devemos viver gratos e com a boca cheia de louvor a Deus por aquilo que nós temos, por aquilo que Deus nos deu. Viver satisfeito significa compreender e aceitar a vida que Deus me deu e não querer viver a vida de ninguém. Não querer ter aquilo que ninguém tem. Simplesmente para que eu me satisfaça. Porque toda a fonte de satisfação do discípulo está em Cristo Jesus. Talvez o que gera ansiedade no seu coração, por exemplo, seja não é nem um carnê, é uma revista desse tamanho, para pagar um carro que você não poderia ter, para mostrar para a gente que você não gosta. Talvez o que tem gerado ansiedade no seu coração em relação à sua vida financeira tem sido comprar para tentar se satisfazer cada vez mais e se endividar cada vez mais e perder a paz e se tornar cada vez mais ansioso. Para quê? O que a palavra de Deus nos ensina com isso? Nos ensina que devemos viver agradecendo e glorificando a Deus por tudo que Ele tem dado para a gente, por tudo que Ele tem feito por nós. E aí há um texto do apóstolo Paulo, que nós normalmente conhecemos só o versículo 13, mas vejam o contexto que a gente encontra o versículo 13. E o versículo 13 ele está, e muitas vezes ele é usado com triunfalismo. Eu posso tudo, eu posso todas as coisas, eu vou sim fazer isso porque eu posso. Mas observem qual que é o contexto do tudo posso. Ele nos diz o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Beleza. Versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, mas por quê, irmãos? Estão comigo? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer... É isso, gente. Olha, se vocês entenderam isso, tá bom.
Se der para anotar num cantinho aí da Bíblia, num papel, no celular, aprendi a viver contente. Mesmo porque o melhor remédio para a ansiedade é a alegria. A alegria dá um tapa na ansiedade. A alegria dá um empurrão na ansiedade. Que ela não aguenta. E o que ele está dizendo? Eu aprendi. Se ele aprendeu, era algo que ele não nasceu com aquilo, certo? Mesmo porque antes da conversão ele viveu nos maiores banquetes da casa de César. Paulo estava lá como um oficial do império. Então ele teve que aprender. E a vida, o que é? Senão um eterno aprendizado das mais diferentes nuances que a gente está vivendo o tempo inteiro. Aprendi. E ele ilustra isso. Eu sei ser humilhado, eu sei ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Eu tenho experiência com muita fartura, já comi na mesa de César. Eu tenho experiência de fome, eu tenho experiência de abundância, eu tenho experiência de escassez. Mas sabe, seja na fome ou na fartura, na abundância ou na escassez, quer saber de uma coisa? Tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque eu aprendi que mais importante mesmo é não me preocupar com o dia de amanhã. Porque o Senhor Jesus nos ensina, basta ao dia o seu próprio mal. É o tempo que se chama hoje, aprendendo a viver com satisfação. E gente, a gente tem um desafio tão grande nas mãos, principalmente para quem é pai, para os pais, que tem filhos na idade dos meus, assim. Porque os nossos filhos são de uma geração insatisfeita. Vocês já perceberam isso? Já viram isso nos netos? Eles vivem um contexto da insatisfação. Eles querem sempre mais. E mais. E mais. Não basta ser essa roupa, tem que ser a roupa que tem aquela etiqueta. Não basta ser um brinquedo, tem que ser um celular. Mas também não basta ser um celular, ele precisa ser de última geração. Esses dias a gente estava aguardando uma consulta médica e o Vitor estava vendo alguma coisa no meu celular, um desenho, alguma coisa. E eu disse para ele, falei, Cris, quando eu era criança na minha casa pegava a Globo chuviscando. E eu ficava lá dentro e meu irmão lá em cima do telhado vira a antena para cá. Pegou! Deu! E estava bom, porque a gente não tinha parâmetro. As crianças hoje são de uma geração de insatisfação. E aí, você vai ficar fazendo tudo o que elas querem? Ou você vai ensiná-las desde criança que elas precisam aprender a viver contente em toda e qualquer situação? Esse é o desafio. Terceira dica de Jesus para a gente em Mateus capítulo 6. Mais precisamente no versículo 32. Diz assim, entreguem todas as suas necessidades mais profundas a Deus. E aqui tem duas coisas importantes para dizer para vocês. Primeiro, desconfiar de Deus, desconfiar da capacidade de Deus de cuidar da gente e suprir toda e qualquer necessidade, o versículo 32 diz que é coisa de gentio. Olhou o versículo 32? Quando nós desconfiamos de Deus e da capacidade que Ele tem de suprir as nossas necessidades, nós estamos nos comparando, equivalendo ao gentio, ao pagão, ao incrédulo. Porque no versículo 32 diz assim, olha, vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, beber ou vestir? Versículo 32, os gentios é que estão preocupados com essas coisas todas. Os gentios é que estão preocupados, porque vocês, meus discípulos, sabem que o Pai supre toda e qualquer necessidade. Então, preocupações com necessidades materiais é coisa de gentio. Discípulos de Jesus sabem que Ele vai prover. Essa é a primeira coisa. Segunda, você tem conseguido no seu dia a dia lidar com o grande dilema existente entre desejo
e necessidade? Você tem conseguido lidar com isso? Você tem conseguido separar isso? O que você tem apresentado diante de Deus em oração? Desejos ou necessidades? Pense um pouquinho. O que a Bíblia diz que Deus supre? Desejos ou necessidades? A palavra de Deus diz que Ele suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Deus é tão bom que muita coisa que a gente deseja e nem precisa tanto, Ele dá também. Mas a pergunta para você é: onde é que está o teu coração nisso tudo? E muitas vezes as pessoas perdem a noção da necessidade por causa do desejo. Eu quero, e eu quero, de tal forma que eu quero vira eu preciso. Retomo o que eu falei agora há pouco das crianças. As crianças chegam: pai, mas eu preciso de um celular. Eu preciso. O pastor Marco essa semana esteve num treinamento para pastores e jovens. Ele estava contando ali que um dos preletores diz que, em média, um adolescente olha para o celular 70 vezes no dia. Você descobriu que você é um adolescente também? Essa foi a parte boa da notícia? É porque eles precisam, gente. A qualquer hora vai chegar um telefonema vital. Então eles precisam. O desejo acaba se tornando uma necessidade. E olha como que esse negócio da ansiedade está ligado a isso tudo, né? Existem ansiedades profundas, né? Como nós vimos ali, nascimento de um filho, uma transição profissional, uma questão de saúde, relacionamentos. Escutem, o que mais nos deixa ansiosos não são as coisas, são as pessoas. Mas não tem algumas coisas que deixam você ansioso que no final você tem raiva daquilo? Tirou uma foto. Outro dia a gente estava falando com o pessoal da igreja. O próximo celular que vão inventar, ele tira uma foto e quando você clica para tirar, ele já publica. Porque dá trabalho, né? Você tem que tirar a foto, depois você tem que clicar no publicar, dá trabalho. Mas tirou a foto, fica aquela ansiedade: eu preciso publicar. Onde é que tem Wi-Fi? Aí ele fica procurando Wi-Fi nos cantos. Será que aqui tem? Será que ali não tem? O sinal aqui está bom, o sinal não está. Aí ele publicou, pronto. Publiquei. Agora qual que é a ansiedade? Será que alguém curtiu? Nossa, passou 1 minuto, ninguém curtiu ainda. Uma foto dessa, como que ninguém curtiu? Meu Deus, uma pessoa só, meia hora, Senhor. Não te dá raiva no final disso tudo? Irmãos, apertar várias vezes o controle remoto da televisão não faz diferença, não muda mesmo. Ficar olhando o micro-ondas enquanto ele está girando também não vai fazer diferença no processo de aquecimento da alimentação. Não te dá raiva isso? Torcer pelo computador também não adianta, gente. Vai. A gente fica ali. Quanto tempo leva para um negócio desse ficar ali? Dependendo da máquina, nem 1 minuto leva para um computador estar ligado e pronto. A gente está ali do lado desesperado. Meu Deus, eu preciso! O desejo se torna tão intenso que o desejo se torna uma necessidade. Mas vamos acabar. A última dica de Jesus, senão vocês vão ficar muito ansiosos. Jesus diz assim, versículo 33. E aí você conhece, se você está bastante tempo na igreja, você canta música do Buscai Primeiro, né? Tenha o reino como prioridade na sua vida. O que Jesus está nos ensinando com isso? Busque o reino. Viva o reino. Ame o reino. Que o reino seja prioridade. As demais coisas todas, Deus mesmo suprirá e acrescentará. Sabem, queridos, se o reino de Deus está num lugar fora de ordem no nosso coração, essa pode ser uma grande fonte de todas as demais inquietações e ansiedades que porventura a gente sofre.
Então tenha o reino como foco. Cultive o reino na sua casa. Ensine os seus filhos sobre o reino. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Agora eu quero ir para o terceiro texto de ansiedade na Bíblia. O primeiro é Pedro, o segundo é Mateus, o terceiro é Filipenses. Antes de ler o texto, deixa eu dizer para vocês que a revista Veja Saúde é uma revista eletrônica da Veja. Disse que se o cidadão tiver pelo menos 30 minutos diário de meditação, ele consegue tratar ansiedade, depressão e dores crônicas. Somos nós. O povo de Deus é o povo da meditação. O povo de Deus é o povo da oração, da palavra. É nós. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com contentamento. Eu sou grato por aquilo que eu tenho, ações de graças. O que vai acontecer quando a gente faz isso? Bom, primeiro, qual que é o remédio para a ansiedade, de acordo com Paulo? É a oração. Não tem aquela frase que diz, está nervoso, vai pescar? A gente poderia dizer assim, está ansioso, vai orar. E qual que é o resultado disso? E a paz de Deus. Paulo tinha uma caneta das mais maravilhosas da Bíblia, né? Perceberam que ele começa com ideias contrastantes em cada um dos versículos? Ele começa o versículo 6 falando de ansiedade, ele começa o versículo 7 falando de paz. Como é que a gente sai da ansiedade para a paz? Pela oração. A paz que excede todo o entendimento, a paz que não depende das circunstâncias, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E isso traz paz para a gente. Então, sabem qual que é o desafio para a gente hoje aqui? Ao invés da ansiedade, a esperança. Tem gente que confunde esperança com ansiedade. Estou esperando. Esperança não é ansiedade. Segundo, não fique supervalorizando os seus problemas em detrimento ao poder de Deus. Tem gente que olha para o problema e vê um gigante, e olha para Deus e vê um nanico. Não supervalorize os problemas. Não olhe as circunstâncias, como nós cantamos agora há pouco aqui. Porque se o profeta daquele texto em que aquela música foi inspirada, Abacuque capítulo 3, ele fosse olhar as circunstâncias, não havia mais gado nos currais, a videira não estava dando fruto nenhum, a figueira já não florescia mais, mas o seu olhar não esteve nas circunstâncias, o seu olhar esteve no poder de Deus. Talvez você tenha vivido uma vida agitada na sua mente e no seu coração, mas tem alguma coisa que pode trazer paz à sua mente e ao seu coração. Eu quero convidar você para cantar agora com a gente uma música que foi inspirada nesse texto aqui. É interessante como que os principais textos sobre ansiedade têm uma música que foi inspirada em cima. Eu imagino que é porque o ser humano é ansioso mesmo. Eu creio que é isso mesmo. Então é uma coisa que a gente precisa tratar mesmo. E se tem sido um gigante para você, precisa ser enfrentado, irmão. Porque quem vive dominado pela ansiedade, no mínimo, envelhece mais cedo, morre mais cedo, sofre mais. E sabe o que é pior disso tudo? É chegar ao final da vida e dizer assim, ganhei a vida inteira, mas perdi minha alma. Corri atrás de tudo e de todos. Não cuidei de mim.
não cuidei das pessoas mais importantes da minha vida. Porque toda hora que eles precisavam de mim, eu estava sequestrado pela ansiedade. Existe uma paz amiga que não dá nem para entender. E essa paz amiga é aquela que guarda a nossa mente e o nosso coração. Vamos ficar em pé? Vamos cantar essa canção fazendo dela a nossa expressão de fé e confiança em Deus, sempre renovada nele. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo desafiado de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar, grata e súplice e oração. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo desafiado de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Que culto abençoado, gente. Como é bom saber. Como é bom poder depositar aos pés da cruz. Se isso é bom, por que a gente não vai fazer isso? Alguém quer vir aqui à frente depositar aos pés da cruz de Jesus? Pode vir, quero orar por você, pela sua vida, pela sua família. Se isso é bom, por que nós não vamos fazer isso? Se isso é bom, venha derramar diante de Deus. Presbíteros, venham aqui orar com a gente. Vamos estender a mão sobre o povo de Deus. Porque se isso é bom, por que não fazer? Ah, como é bom depositar aos pés da cruz o meu fardo pesado, árduo, difícil de carregar, que me deixa ansioso, que me mata, que me esgota, que me sequestra das pessoas, que me faz perder a noção daquilo que é importante, daquilo que tem valor. Ah, se isso é bom, eu quero para a minha vida. Se isso pode transformar e me ensinar a lidar com a ansiedade, então eu quero também para mim. Que eu quero Deus agindo no meu coração, eu quero as minhas ansiedades descansadas na presença dEle, eu quero me humilhar nesta manhã na presença do Senhor, porque eu quero que Ele me exalte no tempo dEle, eu quero lançar, e um constante lançar, lançando e lançando sobre Ele as ansiedades. Irmão, você que está aqui no altar do Senhor, lance sobre Deus as suas ansiedades, lance sobre Deus aquilo que te preocupa, lance sobre Deus aquilo que tem te sequestrado do hoje. Lança sobre Deus aquilo que tem atrapalhado a sua vida, irmão. Encara esse gigante, enfrenta esse gigante e vence-o no nome e na autoridade de Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Porque a paz que excede todo o entendimento, aquela que não dá nem para entender, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Dê a mão para aquele que está ao seu lado agora, você que está aí na igreja, aqui na frente, e numa atitude de
submissão e de humilhação diante do Senhor, nós vamos orar. Nós vamos colocar isso diante do Pai e clamar que Ele nos sustente em nome do Senhor Jesus. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, nós nos submetemos agora, Senhor, sob a potente mão do Senhor. Nós nos humilhamos, ó Pai, e nos curvamos agora diante da poderosa mão do Senhor, Pai, para que o Senhor, no tempo oportuno, ó Deus, nos exalte. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos lançar diante de Ti cada problema, cada aflição, o nosso fardo pesado e árduo de carregar, as nossas lutas, enfermidades, crises, ansiedades, esgotamentos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos lançar tudo isso diante do Teu altar, para que isso não venha sequestrar mais a nossa presença, não venha sequestrar mais a nossa alegria, a nossa fé, a nossa coragem, a nossa ousadia, Senhor. Ó Deus amado e poderoso, que a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus nesta manhã, Deus. Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos leve a valorizarmos aquilo que merece. O Senhor nos leve a buscarmos o Teu reino em primeiro lugar, a vivermos com intensidade o tempo que se chama hoje. Ó Deus, em nome de Jesus, que a graça do Senhor se multiplique sobre a Tua igreja nesta manhã, sobre aqueles que estão assistindo ao culto em casa, que a Tua paz os atinja lá também nesta hora, Deus, e que o Senhor venha tratar e sarar a ansiedade do nosso coração, que o Senhor venha perdoar esse nosso pecado, a nossa desconfiança, a nossa insegurança, a nossa falta de fé, ó Deus, diante do Senhor. Queremos entregar, Pai, todas as nossas necessidades diante de Ti, porque o Senhor é quem cuida de nós, Pai. Não há nenhuma necessidade que tenhamos que não seja conhecida pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que não sejam desejos humanos, egoístas, hedonistas, mas que seja, ó Deus, a Tua vontade em nós, que seja o suprimento de cada uma das nossas necessidades. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos contentes em toda e qualquer situação. Que essa frase esteja na nossa boca hoje e sempre, Deus. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Repita comigo, igreja. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Glória a Deus por isso. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós, e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Dê um abraço naquele que está ao seu lado e deseje a bênção do Senhor sobre a vida dele, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, meu irmão. Quero convidar você para se assentar mais um minutinho. Quero contar com a sua atenção mais 5 minutinhos. Queridos, e não acabou não. Daqui a pouco os presbíteros estarão aqui para orar por você, se você tem algum pedido de oração específico, além desse que nós oramos. Tem a escola discipuladora acontecendo daqui a pouco. Todas as classes hoje funcionando normalmente. Nosso convite para você participar. E também, querido, se você foi abençoado, Deus falou ao seu coração, você se lembrou de alguém ouvindo esta mensagem nesta manhã, convide para vir à noite. Nós vamos à noite compartilhar novamente essa mesma mensagem, o mesmo culto, não é? Lembre de alguém, convite, que tenho certeza que você pode abençoar a vida de alguém com esse convite. Deixa eu dizer para os irmãos também, que a partir de amanhã, até esse próximo sábado, eu estarei na cidade de Marília, fazendo um treinamento para pequenos grupos. Eu peço que a igreja ore pela minha vida nesta semana, e conte com a dedicação pastoral do pastor Marco no período em que eu estarei fora, ok? Durante essa semana os irmãos não me encontrarão aqui, mas os presbíteros estão aí, pastor Marco, a secretaria da igreja, o que os irmãos precisarem, peço apenas que os irmãos orem por nós, tá bom?
É um treinamento muito importante para a minha vida e para a vida da igreja também. Duas coisas super importantes para o dia 4 de outubro, para você não se esquecer. 4 de outubro, primeiro domingo, dia de Santa Ceia, um dia especial. Primeiro, nós não teremos a escola discipuladora no dia 4. Nós teremos o culto de manhã, o encerramento dessa série normal. No entanto, no tempo da aula, nós estamos convidando todos os membros, visitantes, interessados, todas as pessoas que quiserem conhecer um projeto, um plano de trabalho desenvolvido pelo Conselho para os próximos 4 anos da Igreja do Calvário. A igreja já foi convocada semana passada para uma eleição pastoral, os irmãos já estão se preparando para um trabalho aí de pelo menos a curto prazo, né? 4 anos é um prazo curto. Então nós temos algumas estratégias aí para que nos próximos anos trabalhemos com a igreja, relacionada ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento. Então no dia 4, no período da escola, nós vamos permanecer aqui no templo para esta apresentação desse trabalho, um momento de oração da igreja e principalmente a unidade da igreja, porque o projeto não é do conselho, o projeto é da igreja. Nós queremos que a igreja toda participe e se envolva. E aí você vai ficar ansioso, porque tem que fazer o almoço no dia 4 em casa. Então, para ajudar você a combater a ansiedade, nós teremos um almoço aqui na igreja no mesmo domingo. Essa é a segunda notícia importante sobre o dia 4. Nós vamos ter um almoço aqui na igreja. Esse almoço vai levantar recursos para a chácara. A chácara está cada dia melhor, irmãos. E nós estamos ajudando a chácara na compra de equipamentos, de recursos, para melhorar ainda mais o espaço que temos lá. Inclusive, esse final de semana tem gente lá. Então, dia 4 você vem 9 horas e fica tranquilo. Participa do culto, participa desse tempo com o conselho. Depois almoça com a gente aqui na igreja, vai ser um churrasco, coisa fina que o nosso pessoal prepara. Então, separe esse domingo realmente especial para isso. Você pode reservar o seu almoço com a Neia, o pessoal da chácara, Samuel, a Suzy, tá bom? R$30 é o valor do almoço. Crianças até 7 anos não pagam, tá? E, por último, os meus parabéns para as mulheres. Embora eu estou terminantemente proibido de comparecer aqui nos dias, eu sempre sou o primeiro a saber das notícias de como foi, não é? E soube que foi uma bênção ontem o trabalho. Foi importante para as mulheres, louvado seja Deus por isso. Parabéns à equipe, parabéns à dedicação e que frentes como essa se multipliquem, né? Para abençoar e para edificar a igreja. Então, parabéns e aviva a mulher, cada dia mais, tá bom? E os homens vão na rabeira, vamos embora, gente. Aguardem que nós temos notícias para os homens também daqui a pouco, tá bom? Bom domingo, Deus abençoe sua vida e família. Dancemos sobre Deus.